Boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a nossa última live, né, do projeto de férias com a psicanálise, que a gente vai ter aí a honra de escutar a professora da pós-graduação, psicanalista, Rosa Lúcia Paiva, que vai falar sobre relações objetais em Ferenczi e Winnicott. Então é um prazer recebê-la aqui nesse último encontro desse projeto que deu tão certo que a ideia é que a gente possa fazer, né, quem sabe, nas próximas férias, fazer novamente esse projeto, trazer outros temas e ampliar esse contato de vocês com os professores da pós-graduação em psicanálise na contemporaneidade da Uniswan, entrar um pouco em contato também com os temas que cada um aqui que passou, né, que passou por esse projeto puderam expor para a gente conhecer um pouco mais e deixar aquele gostinho de conhecer o nosso projeto, a nossa pós-graduação. A nossa pós-graduação, ela está com inscrições abertas para as aulas presenciais aos sábados e aulas online, que são aquelas aulas que vão acontecer durante a semana, terças e quintas à noite. Então, vocês já podem se inscrever para esse novo modelo de aula online, live pós, que a gente chama, que é nesse formato. Então, abre uma possibilidade muito boa, né, para quem é de outras cidades, de outros estados, que gostariam de ter, né, uma pós-graduação, uma especialização com um corpo docente tão qualificado quanto esse que a gente tem hoje na Uniswan, podendo assistir às aulas de qualquer lugar do país ou até do mundo, né, com essa possibilidade da webconferência. As aulas tradicionais aos sábados, elas continuam sábado, das 8 às 17, só que nesse período de pandemia, as aulas elas estão acontecendo também nesse formato remoto e vai acontecer durante todo o primeiro semestre. O segundo semestre ainda é incerto, a gente não sabe, mas o primeiro semestre vai ser todo online novamente, aos sábados, das 8 às 17, mas é muito importante que aqui, principalmente quem é de fora e quer fazer a pós-graduação com a gente, nesse formato live pós, se inscreva para as aulas que acontecem durante a semana, porque depois que voltar para o presencial, as aulas do sábado, elas vão voltar para o presencial, né? Então, o aluno que está matriculado nas aulas do sábado, vai fazer sua aula no presencial. Os alunos que se inscreverem na pós-graduação semanal, terças e quintas, das 19 às 21 horas, né, as aulas, ela vai acontecer o tempo todo online, independente da gente retornar ou não. Então, aproveitem, conheçam aí um pouco do trabalho da professora Rosa, que tem dado uma contribuição, assim, muito expressiva para a nossa pós-graduação. E, enfim, eu vou ficar aqui apenas acompanhando à distância, porque tem pessoas que estão entrando, eu preciso dar autorização para entrar na sala, a gente faz meio que esse controle, e quando tiver faltando 10 minutinhos para as 15 horas, eu entro para colocar o link da chamada, da presença online, que é para vocês poderem depois retirarem o certificado, tá? Não sei como é que a professora vai conduzir, se ela vai conduzir um tempo e depois vai abrir para pergunta. Geralmente os professores têm feito nesse formato, mas cada professor pode administrar o seu tempo da forma que quiser. Pode apresentar o conteúdo e depois abrir para pergunta, pode ir fazendo a apresentação e conversa, só que lembrando que como são 60 minutos, passa muito rápido, então talvez seja interessante, até para dar sustentação a um raciocínio, né, fazer aí uma apresentação e depois abrir para as perguntas. Mas, enfim, isso é só uma sugestão, coisa de professor. Agora fica aí com a Rosa, eu vou fechar minha câmera, vou ficar aqui acompanhando dos bastidores e dando aí entrada dando autorização para que as pessoas possam entrar na live. Então, boa live, professora, boa live, Rosa. Obrigada. Eu abri aqui o meu microfone, estava desligado. Boa tarde para todos, né? Boa tarde para todos. Meu nome é Rosa Lúcia, eu sou professora da pós, né, da Uniswan, a pós em psicanálise contemporânea. Uma das minhas matérias, até que eu falei com o Jorge, oi Pedro, é exatamente, né, sobre as relações objetais, né, introdução, oi Adriana, boa tarde, introdução das relações objetais, o que são as relações objetais, os
principais teóricos, e o que eu trouxe nessa nossa live, né? Oi, Danilo. Assim, nessa nossa live de hoje, é uma live que oi, Amanda, como eu falo, né, das relações objetais, a gente vai falar sempre de uma palavrinha muito importante, que é o cuidado, né, que é a inter-relação, que é a relação. Então, eu gosto muito que as aulas a gente converse. Oi, Vanessa, que a gente converse, que a gente debata, né? Eu vou apresentar alguns slides para vocês, eu vou ler. Eu sei que eu não vou poder ver a carinha de vocês, já não estou vendo muito, né? Que estou vendo só as fotos, né? Tá todo mundo bonito nas fotos, né? Ninguém aparece de cara, só eu, né? Mas enfim, vamos lá. Ih, tá gravando, não posso ficar gritando. Então, assim, a Claire apareceu. Então, Ah, Vanessa, bonita, graças a Deus, tem aqui as pessoas, hein? Nossa, a gente que é professor, a gente fica assim, meu Deus, eu lembro da minha época, quando eu era pequena, que eu dava aula para minhas bonecas, as minhas bonequinhas, tudo na frente, eu dando aula para elas. Ah, mas aí assim eu olho a carinha. Oi, Vanessinha, tudo bom? Então, assim, eu conduzo a minha aula assim, né? A gente faz trocas, a gente conversa, a gente fala, porque como eu falei, né? Quando a gente vai falar sobre os relacionais, né? A gente vai falar exatamente sobre esse psicanalista, sobre esse profissional que trabalha principalmente com o cuidado e com a troca. Né? É aquele movimento que a gente diz para o nosso paciente, né? Em que eu posso te auxiliar, no que eu posso te ajudar, né? O que eu posso servir de escuta para o que você traz, né? Para as suas angústias, para as suas dores, e em que momento da tua vida, através da minha escuta, eu vou te ouvir bem pequenininho, né? O meu paciente pode vir com 50 anos e eu estou ouvindo ele lá com 3 aninhos, com 2 aninhos. Eu vou escutar a criança desse adolescente, desse paciente. Eu vou escutar essa criança que, porventura, pode ter vivido em sua história falhas, né, consideradas graves ou não tão graves, mas falhas no decorrer da sua vida. E com a nossa escuta, vamos auxiliá-lo a fazer uma costurinha desses traumas, ou melhor, dessas fissuras que acabam ocorrendo, tá? Então, assim, eu trago para vocês 2 autores muito significativos, né, das relações objetais. Eu vou mostrar também nos slides, mas já vou de antemão. O maior relacional que existiu foi o Freud. Tá? Foi ele que começou com tudo isso. Não na primeira tópica, mas na construção da segunda tópica, o Freud, lá em Totem Tabu, o Freud foi falar das relações, ou seja, da relação do externo, né, contribuindo para o desenvolvimento do sujeito. Só que ele parou aí. Ele disse, opa, eu não posso ir adiante. Também Freud tinha muitas outras coisas para fazer. Ele tinha uma teoria, né, para dizer, olha, não é só uma teoria para eu chamar de minha, né, que eu construí, é uma teoria para eu dizer, olha, isso aqui é ciência sim, porque o Freud, né, pelo histórico médico, ele precisava dizer, olha, essa teoria aqui não é qualquer coisa, é ciência e é empírica, eu estou experimentando isso na minha clínica. Tanto que ele vai dizer, né, olha, em algum ponto, em algum momento... Oi, Elizabeth, que linda! Ai, que bom que eu estou com a carinha da Elizabeth. Em algum momento, né, tudo que eu estou falando aqui, em algum momento, também vai ser encontrado lá na frente, no nosso cérebro. Está aí a neurologia ou a neurociência avançando a passos muito largos. Né? Hoje a gente já sabe da neuroplastia e etc. Bom, então, o maior, né, teórico, no início objetal, foi o Freud, quando ele insere a essa relação e a importância. Depois, a gente vai ter o Ferencz. Eu vou falar dos autores relacionais do início, que são praticamente os sujeitos, né, que sedimentaram essa teoria, mas não vou poder falar de todos. Então, como eu falei, eu trago hoje o Ferencz e o Winnicott. Tá? Isso, Pedro, o Félix é esse coraçãozinho mesmo, né? O Félix, que, gente, vocês não sabem da fofoca, mas o Félix era o sujeito que ia lá, que fazia valer os direitos das mulheres, ele lutava por esses direitos, ele fazia, ele mesmo, né, dizia assim, nós não, da questão da minoria, ele falava, nós não podemos fechar os olhos para a minoria. Gente, Félix estava além do tempo dele, né? Ele era
como Freud, além do seu tempo, né? Então, assim, e eu vou falar desses dois autores, do Ferencz e do Freud. Entendo. Rosa, você vai falar tudo do Ferencz e do Freud? Não, do Winnicott, não dá tempo. Tenho só 40 minutos para falar. Mas, assim, o que eu vou trazer para vocês foi a contribuição desses autores para a teoria das relações objetais, ou seja, percussores dessa teoria. Oi, Danilo. E a gente tem, né, o Ferencz, a gente tem o Ferber, a gente tem o Balint, a gente tem o Abraham, a gente vai ter, né, o Winnicott que a gente vai usar, o Ferencz usa muitos conceitos, muitos termos que o Winnicott depois vai usar, né? Por exemplo, como o ambiente, né? Ou como a função do ambiente. O Winnicott vai falar muito sobre isso, né? Então, assim, eu vou trazer para vocês, como eu falei, uma pincelada desses dois autores, né? E, como eu disse, a importância deles para as relações objetais, tá bom? Ok? Então, assim, tendo como entendimentos que, assim, as relações objetais, ou a teoria das relações objetais, elas não vêm para contrapor, ou seja, para destituir o lugar da teoria pulsional. Elas podem ser entendidas como como os dois movimentos. Então, alguns autores, né, como Mezan, Renato Mezan, como o professor Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior, eles falam, né, dessas matrizes. O Mezan não fala de matriz, ele fala sobre estrutura. Mas o Luiz Cláudio e o Nelson, né, que são duas pessoas muito queridas por mim, e para os meus colegas, eles vão falar sobre matrizes, onde eles vão estipular, olha, a gente tem uma matriz Freud-Kleiniana ou Freud-Lacaniana, e nós temos uma matriz Ferencz-Winnicottiana, né? Ou seja, uma matriz pulsional, uma matriz relacional, e aí eles vêm com uma outra matriz, que é a matriz transmatricial, ou seja, que é o que o Mezan vai chamar, o Renato Mezan, vai chamar de teoria mista. Então, ele vai dizer assim, olha, tem autores, como eu mesma, eu sou uma clínica que trabalha com a teoria mista. Tá? Tem hora que eu vou muito para a teoria dos relacionais e tem hora que eu percebo que é necessário a minha leitura do Freud. O André Green, por exemplo, é um teórico assim, um teórico misto, né? Porque o André Green vai falar de pulsão de morte, né? O livro dele é muito famoso. Então, assim, autores que vão falar sobre pulsão, mas que também entram nesse lugar do entendimento, do desenvolvimento psíquico, fazendo parte de uma relação com o que está fora. Ou seja, com a relação da função materna. Gente, eu vou falar de função porque não é, mas se a criança não tiver mãe, não. A criança, o sujeito que é cuidado por aquele outro que tem a função de mãe ou função de cuidador. Né? Esse sujeito que tem a função de cuidador é que vai auxiliar o desenvolvimento emocional do sujeito criança. Então, o que está fora vai exercer vai ter uma grande função no desenvolvimento emocional de um indivíduo. Agora, veja bem, as relações objetais não vão se ater a estruturas. Rosa, mas então, um sujeito que tem uma estrutura psicótica, os relacionais, eles não falam de estruturas psicóticas? Não. Eles falam de falhas que ocorreram do desenvolvimento emocional do sujeito e que essas falhas podem ser, como eu falei, através do que a gente vai conceituar de regressão ou processo regressivo dentro da análise, em que o analista e o paciente, né, vão regredir, e isso a gente não é uma técnica, isso é um desenvolvimento da relação com o sujeito na clínica, e através dessa regressão, nós e o paciente nos convida a entrarmos nessa seara de alguma maneira, pensarmos aonde essas falhas ocorreram. Por que eu falo dessas falhas, né? As falhas no relacionamento, ou as falhas do cuidado.
do cuidado proporcionado por esse meio a essa criança. O Félix vai falar disso, e ele ainda vai falar mais disso quando ele escreve Thalassa, que ele vai falar do lugar da mãe, da mer, né, do mar e da mãe, ele vai fazer essa comparação da mãe e do mar, né? Nossa, peraí, acho que uma paciente entrou. Ups, gente, deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Ai, meu Deus, peraí. Então, assim, desculpa. Então, essa relação, a gente tem que estar tudo desligado. Então, essa relação da mãe, ou seja, do cuidador com o bebê, com a criança, que vai possibilitar o desenvolvimento deste. Tá? Essa é a base da teoria relacional, ou melhor, base da teoria das relações objetais, né? Em que o desenvolvimento do sujeito está ligado à forma, à maneira que esse sujeito foi cuidado, né? Freud vai entender isso um pouco, vai falar um pouco sobre essa questão do fora, da importância da mãe, né? Mas não, os relacionais não vão usar nem as pulsões de morte, tampouco de vida, porque os teóricos relacionais vão atribuir a vida, né, a algo nosso, a algo do nosso ser, ou seja, a algo do sujeito, do indivíduo, do homem. Né? E aí vem também uma questão da biologia, né? Nós somos feitos para viver. O que pode ocasionar que nós entremos, por exemplo, numa depressão, ou que nós entremos num movimento, né, de aniquilamento, como diz a Klein, são os cuidados que tivemos e algumas fraturas, como eu disse, ou algumas falhas que vivemos. Podemos não ter tido linguagem para ter vivido essas falhas, que é o que o Winnicott vai chamar, né, de agonias impensáveis. A gente não necessariamente precisa lembrar, porque isso está a nível inconsciente. E esse a nível inconsciente vai gerar o que a gente vai chamar de sintomas, né? Bom, gente, eu estou falando a beça, falta pouco, meu Deus, mas está tudo bem até aí? Me deem um feedbackzinho na escrita. Quem não quer aparecer com a carinha. Ok, valeu, Aline. Elizabeth, beleza? Tá tudo bem? Ana Maria, Dayana. Beleza, Pedro, obrigada. Obrigada, Andressa, Patrícia, Iramara, desculpa, Iramara. Muito obrigada. Então, assim, vocês vão ser no meu termômetro, tá? Porque senão eu falo pra caramba e aí pronto, né? Aí já deu 3 horas da tarde, eu ainda estou aqui falando sobre a clínica, e eu amo muito falar sobre a clínica. Aliás, as minhas aulas... Oi, Amanda, obrigada. As minhas aulas na pós, elas são todas muito voltadas para a clínica, tá? Então, assim, eu falo muito dos conceitos e eu trabalho com esses conceitos na clínica, porque não adianta a gente também só conceituar e não entender como é que a gente faz, o que na clínica é solicitado, o que a gente entra na clínica e se depara. Né? Quando eu vou falar das relações objetais, lembra? Eu estou falando de uma teoria que traz exatamente os cuidados externos. Quando um paciente adentra o nosso consultório ou o nosso online, esse paciente solicita da gente também esse lugar de acolhimento, esse lugar em que se vai se possibilitar a esse sujeito amorosamente, um lugar em que ele pode ser ele mesmo, né, que a gente vai falar do verdadeiro self, e principalmente nos mostrar de uma maneira... claro, pode ser com sintoma, mas através da nossa escuta flutuante, nos demonstrar, né, o que lhe falta, o que lhe causa tanta dor. A gente recebe na nossa clínica, a gente não recebe tanto na nossa clínica pacientes que estão com dificuldades sexuais, por isso que quando a gente fala da psicanálise contemporânea, a gente está muito mais voltado para a psicanálise relacional do que uma psicanálise estruturalista. Né? Entendo, não estou destituindo a importância, porque eu estudei na escola lacaniana, né? Aqui de Niterói, aqui não lá, né? Que eu não estou em Niterói, mas de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu entendo e sei o outro lado, mas eu falo, por que talvez a teoria, basicamente Freud-Kleiniana, não em alguns momentos, não a utilizo em outros.
de acordo com aquilo que eu estou escutando no meu paciente. Por isso que o Mesan, por isso que o Luiz Cláudio Figueiredo fala. O Luiz Cláudio Figueiredo fala sobre essa transmatricial, né? E o Mesan fala sobre a mista. Eu trouxe livro, porque eu sempre faço isso. Olha aqui um livro importante, que é esse livro que eu acabei de falar, sobre adoecimentos psíquicos e estratégias de cura. Aqui nesse livro, o Luiz Cláudio Figueiredo e o Nelson vão falar sobre as matrizes e modelos em psicanálise. Eu canso de dizer nas minhas aulas que a gente não tem uma psicanálise só, a gente tem as psicanálises. A psicanálise é um grande instrumento, gente. A gente tem que aprender a utilizar os instrumentos da psicanálise. A gente tem a psicanálise lacaniana, kleiniana, freudiana, bioniana, winnicottiana. São todas psicanálises que a gente pode estudar, por isso que a importância da gente estudar vários teóricos, para que a gente possa utilizá-las na nossa clínica. A clínica da teoria relacional, ela é utilizada e com grande ênfase hoje com os pacientes que apresentam, né, sintomas muito difíceis, né, borderline, pacientes psicóticos, que a psicanálise mais ortodoxa tem uma dificuldade. E isso foi uma das falas do Ferencz, foi um porquê do Ferencz ter se afastado um pouco da obra do pai, né, e ter começado a elaborar através, né, da técnica ativa e depois, né, através da elasticidade da técnica, do poder de que, como o Ferencz sempre disse, não é a criança que tem que se adaptar aos pais, né? Ou seja, não é o paciente que tem que se adaptar à nossa terapia, são os pais que precisam se adaptar à criança. Então, é a gente, enquanto analista, que precisa se adaptar ao nosso paciente. Então, cai por terra a questão de isso aqui é melhor para TCC, esse aqui é melhor para gestalterapia, esse aqui é melhor... Não, nós adaptamos a nossa técnica à realidade de cada paciente. Por isso a importância do psicanalista não parar de estudar. Né? Temos sempre muitos autores importantes falando com a gente, né? E nos trazendo essa benéfices, né? Como, por exemplo, o Lucas Baumann, quando ele fala no livro dele sobre o verdadeiro self, e ele vai falar sobre o self anônimo. E alguém me pediu para eu mostrar de novo o livro? Aqui, ó. Do Luiz Cláudio Figueiredo, tá aqui assim. Tira um print. Não sei se está... Não sei, eu estou lendo tudo torto, não sei vocês. Mas está aqui, ó. Adoecimentos psíquicos, estratégia de cura. Esse livro aqui é ótimo. Agora, quem quer estudar a teoria das relações objetais, tem que ter a Bíblia do tio Décio, né? O Guffikel. Então, aqui, ó. Relações de objetos, tudo Décio Guffikel, mas eu chamo ele de Guffikel, ele não reclama. Então, assim, as relações de objetos. Gente, isso aqui é uma bíbliazinha, mas o Décio conseguiu trazer todos os autores para contemplar o que se chama de relações objetais. Eu apaixonei. Melhor coisa do mundo. Vou de novo, gente, tinha que trabalhar na livraria, mas eu tenho que fazer jus. Meu pai era vendedor, o papai se foi há 1 ano e meio, mas ele era um grande vendedor de loja. Eu tinha que ser filha de vendedor, né? Ó, tem aqui esse livro, Ferencz e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância. Esse livro também é importante, está todo mundo lido esse livro. É muito importante para vocês poderem entender também um pouco mais do trabalho clínico nas relações objetais. E, por fim, eu trouxe da Silvia Lobo, algumas pessoas não gostam muito, mas eu gosto muito dela, que são as mães que, né, fazem mal. Ou seja, quando a gente fala das falhas, né, que o sujeito vivenciou, a gente vai falar das mães que fazem mal. E elas fazem mal, gente, não porque elas são más, mas porque elas repetem a sua história, a introjeção, segundo o Ferencz, de sua vida, da sua maternagem com os seus filhos. Tá? Tem alguém me perguntar alguma coisa? Alguma pergunta? Não, foi só uma... Foi alguém que entrou que estava com o microfone aberto, aí fez uma pequena falha. Então, assim, gente, eu vou mostrar para vocês agora o último livro, Rosa, da mãe. Ai, é aqui, ó.
Mães que Fazem Mal, tá? Da Silvia Lobo, né? É um livro interessante para a gente ler. E de nada, ali. Então, assim, não que a gente vá dizer, ai, a mãe malvada, mas foram pessoas, somos pessoas, mas foram pessoas que não puderam vivenciar adequadamente sua maternagem enquanto mãe, enquanto filhos. Eu sempre digo que na clínica a gente não está atendendo só o sujeito, a gente está atendendo os pais do sujeito, a gente está atendendo os avós do sujeito. Porque essa, muitas vezes, né, algum comportamento, algum sintoma, ele é transgeracional. Tá? Eu gosto muito dessa palavra, algumas pessoas ficam com o nariz torto, mas eu não ligo, não. Então, assim, essa questão transgeracional, ou essa questão de que passa de geração em geração, como algo de cultura daquela família. Né? E aí você vai perceber isso, de repente, em alguém que está um pouco mais saudável, é um termo horroroso, saudável, doença, mas o Winnicott, ele fala o que é saudável, o que é doença, mas no final das contas, não é tão doença aquilo que a gente chama de doença. Mas, enfim, no final a gente percebe que tem alguém que dá uma rompida. E é esse momento que procura a nossa ajuda, é que o sujeito está tentando romper com esse processo, né, transgeracional adoecedor. Tá? Aqui em casa, brincamos, chamamos de mitologia, alguma coisa que eu gostei de ouvir. Mitologia familiar. Ah, que legal. Que legal. Então, assim, vou mostrar para vocês agora os slides. Eu acho que eu não vou ver a carinha, mas se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, é só gritar. Não grita, não, só fala. Então, assim, deixa eu ver aqui. Nossa, eu vou mostrar e eu fecho o negócio. Jesus. Tá aqui, achei. Ó, tô compartilhando. Tá todo mundo vendo? Alguém faz um sim? Sim. Ótimo. Então, assim, a teoria das relações objetais infere que se unir. Então, vamos lá. Aquilo que eu expliquei no iníciozinho. Primeiro eu dou como é que fala? Uma planada, assim, tudo, e depois eu vou explicar um pouco mais profundamente. Então, assim, eu vou ler cada item e ver se eu vou explicar. Não todos, mas enfim. Então, a teoria da psicanálise, ela foi concebida o quê? Em torno do conceito de pulsão, não é isso? Pulsão de vida e pulsão de morte. O Freud, né, ele foi bem profundo, né, para entender que as descargas emocionais, né, eram necessárias. Então, as pulsões eram manifestações da natureza biológica do homem, quer dizer, todos nós nascemos com pulsão de vida ou de morte. Eles fornecem energia para qualquer atividade mental. Então, assim, toda atividade de construção emocional minha tem a ver com o quê? Com o que é derradeiro ou as vicissitudes dessas pulsões. O Freud não considerava a relação com o mundo externo e as outras pessoas. Quer dizer, ele não considerava até esse momento. Mas quando ele adentrou a partir da segunda tópica, e com a formulação do ego, Freud passou a se preocupar com o que acontecia fora do aparelho psíquico. Então, a gente está falando do Freud lá de 100 e tantos anos, em que o Freud dizia assim, olha, eu preciso conceber essa teoria aqui como uma teoria científica, né? Então, eu não posso dizer que não aconteça, eu tenho que dizer o que acontece dentro. Tanto que a Melanie Klein, né, ela não é considerada uma psicanalista relacional, ela é considerada uma psicanalista que favoreceu essa transição, porque ela levou em consideração o que tinha fora, mas ela vai se preocupar muito mais com o desenvolvimento do que está dentro, que era mais ou menos isso que o Freud fazia. O que eu falei para vocês, com o advento, né, da entrada das matrizes Freud-Kleiniana e Ferenciana, né, o Luiz Cláudio Nelson e lá o Renato Mezan, eles começam a trabalhar com essas matrizes e eles falam, olha, tem uma matriz muito contemporânea, ou seja, que não é totalmente relacional, tampouco é completamente pulsional. É uma matriz transmatricial, ou seja, que ainda se leva em consideração as pulsões, mas que essas não são obrigatoriamente base para a construção ou desenvolvimento do sujeito humano ou do indivíduo.
E ele vai dizer o seguinte, ó, antes de passar para outro slide. Essas matrizes, ou a matriz transmatricial, ela não só vai beneficiar, né, ou possibilitar, né, o analista a ter leituras, né, diferenciadas, porque assim, eu sou um analista relacional apenas, então o sujeito diz assim, eu só vou ler Winnicott, não quero aprender a psicanálise por nenhum outro autor. Não, é importante que você leia Freud, é importante que você leia Lacan, é importante que você leia todos os autores, né, mais freudianos, né, da matriz pulsional, para que você possa entender por que a pulsão, em determinados momentos, não precisa ser levada a ferro e fogo. Por exemplo, um paciente que chega para a gente com um buraco, né, ele fala assim, olha, eu estou sentindo um vazio, é um vazio existencial. Bom, saímos do lugar da pulsão, que é estruturante, né, que é metapsicológica, e vamos para o lugar de um sujeito que está dizendo para mim que ele sente, as sensações dele são sensações de algo que lhe falta, algo que é como se não tivesse preenchido. Aí a gente vai trabalhar com o sujeito para entender o que aconteceu em toda a sua história de vida e tentarmos ouvir, né, quais foram as falhas muito significativas que esse sujeito viveu, né? E o que o Ferencz vai trazer disso, a gente vai ver mais tarde. Então, assim, a teoria das relações objetais. As relações objetais referem-se às relações emocionais entre o sujeito e o objeto amado. No caso, é a mãe, através de um processo de identificação comum, contribui para o desenvolvimento do ego. Então, olha só, não jogou-se fora o ego, o superego, e nada disso é jogado fora. O que a gente vai entender é que nas relações de objeto, as relações objetais, o primeiro movimento que a criança tem com o mundo é com o que está fora. Claro que a primeiro contato do bebê, segundo o Winnicott, com o mundo é através da pele, né? É a pele, o órgão que primeiro tem contato. Quando ele, né, é colocado no peito da mãe, assim que ele nasce, né? Tanto que os relacionais não entendem o que o Otto Rank lá falava sobre o traumatismo, né, do nascimento. Não há traumatismo de nascimento, porque isso é biologicamente esperado. Então, só há traumatismo se houver alguma disfunção no nascimento. Mas quando o bebê é colocado, né, na pele né, da mãe, quando ele sente o cheiro, a pulsação, né, todos os barulhinhos que ele ouvia, ele se sente acolhido. Entenda, nesse momento, até nessa foto linda, esse bebê ainda não tem condição de dizer o que é a mãe, o que é ele, mas ele sabe que ele está lidando com essas novidades do mundo, ou melhor, esses estímulos que estão externos, e ele está ele está introjetando isso no mundo dele. O Ferencz vai falar que esse é um processo principal do sujeito, a introjeção. O conceito de relações objetais diz respeito à tentativa de responder a situações onde as pessoas interagem e reagem com objetos externos e internos, e em que medida suas relações influenciam no psiquismo humano, né, no funcionamento psíquico. Então, as relações objetais vão falar que existe um dentro do bebê e que existe um fora, e que esse dentro e esse fora, eles se relacionam. Claro que na teoria winnicottiana, né, se a gente for estudar a teoria winnicottiana, o bebê ainda não é bebê, a mãe não é mãe, é tudo uma coisa só. Mas, no olhar desse bebê, mas a mãe ou o sujeito, né, que está nessa função, né, de cuidador, de mãe, né, de cuidador, esse bebê vai ser apresentado ao mundo através desse sujeito. Ele vai ser maternado, ele vai ser... essa mãe vai investir nesse bebê. Olha aí, uma mãe investida, uma mãe totalmente identificada com o seu bebê. A mãe só pode ser identificada com o seu bebê se ela também se ela também vivenciou uma identificação. Olha aquilo que eu estava falando da questão transmatricial, né? Então, os objetos internos são entendidos como representações psíquicas de outras pessoas que influenciam as reações, percepções, os estados afetivos do indivíduo,
bem como suas reações e comportamentos externos. Então, esses objetos internos, aquilo que a criança vai cismei com incorporação, pelo amor de Deus, gente, não é isso não. A criança vai, né, colocando, introjetando, né, vai se tornar representações psíquicas dessas pessoas em torno, né? Então, se você tem uma mãe que a criança, né, por exemplo, num estágio de dependência total, que o Winnicott vai trabalhar, né, com 3 ou 4 níveis de dependência: a dependência absoluta, a dependência relativa, rumo à independência e a independência, porém com uma certa dependência, porque ninguém vive sozinho, né? Então, ninguém sobrevive sozinho, nem que o outro lá construa o Wilson lá na bola, mas ninguém sobrevive sozinho. Então, o que a gente fala nas teorias relacionais? Essa relação vai dar a essa criança, né, a possibilidade de criar um mundo que o Winnicott vai chamar de mundo subjetivo. Ou melhor, que o mundo subjetivo vai ser criado a partir do momento em que esse cuidador vai mostrando o mundo, os cheiros, o calor, quando bota o bercinho em determinado lugar, o vento, quando a criança recebe o que o Winnicott vai também chamar de holding e handling, que são conceitos importantes. Enfim, essa criança vai sendo maternada e vai processando, né, dentro dela, né, no que a gente vai falar de momentos, né, de um momento onipotente, né, esses momentos passam por um grande tempo, né, a onipotência do bebê, em que ele cria tudo. Então, quando a mãe chega com a mama, né, com o seio, né, no caso, a mama para o bebê mamar, não é que ela está dando a mama para o bebê mamar, é que ele sente vontade de comer, ele precisa da necessidade de ser aplacado de alimento, e aí ele chora, ele esperneia, a mãe vai lá e coloca a mama, e ele suga a mama. No momento que ele suga a mama, ele, lá na concepção dele, acha que foi ele que criou essa mama. Então, ele cria e ele destrói o objeto, né? Até algum momento ele vai perceber que o objeto é um só. Então, assim, a teoria das relações ainda se caracteriza pela sua forma de integrar questões que dizem respeito à formação da personalidade, buscando seus princípios na infância. Ajuda-nos à compreensão do desenvolvimento e na formação da personalidade e pode influenciar na capacidade da criança perder o vínculo com seu objeto primário, que é a mãe. Então, assim, deixa eu sair daqui. Então, esse lugar, né, de que Rosa, então a mãe, ela tem um papel fundamental nesse desenvolvimento do sujeito, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento e na organização emocional do sujeito? Sim, ela tem. Ou aquele sujeito que faz, né, que está, né, lá na função de cuidador, né? As relações objetais, elas dão ênfase nesse momento, no momento de cuidado do bebê. É esse momento, ou são esses momentos cruciais para o desenvolvimento de um sujeito mais saudável e menos saudável, tá? Um sujeito mais sintomático e o menos sintomático, tá? Beleza até aí? Deixa eu... Gente, já tá passando o tempo, já tá acabando. Ah, meu Deus. Jorge, eu vou ter que ser mais rápida do que eu imaginava. Bom. Oi, Lúcia, vamos lá. Estou aqui te acompanhando. Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. Agora eu vou falar... Ah, obrigada, Pedro. Agora eu vou falar sobre um pouquinho do Ferenczi, tá? Não vai trazer muito, e do Winnicott, né? Como os importantes sujeitos, né? Os principais teóricos, né? Principais autores da teoria. Né? Ai, Aline, que bom! Você está vendo isso, Jorge? Por isso que eu sou querida. Obrigada, Franciele. Por isso que eu não te largo da pós-graduação, entendeu? Nem que você diga que vai se mudar. Para Marte, meu amor, você é marciana. Seja minha professora, please. Você, Aline, entra para o curso que você vai amar. Então, assim, ó, os principais teóricos que eu falei anteriormente para vocês, né? Todo mundo tá vendo? Eu tô ruim, né, com esse negócio aqui.
Então, é o Ferenc, o Sándor Ferenc, como a Raluca me ensinou a falar, a Raluca Soriano, adoro, minha amiga, ela me ensinou a falar Sándor. Então, Sándor Ferenc e o conceito de introjeção e projeção. Lembra que eu falei? Para o Ferenc, né, ele entra num movimento que, assim, olha, o bebê, ele introjeta tudo que está em torno dele, que é o que o Winnicott vai falar sobre esse lugar da onipotência, ou seja, o bebê onipotentemente vai criando o mundo, mas ele vai criando a partir do quê? Da facilitação desse mundo ser criado através da mãe, ou daquela função. E ele põe o cuidado da criança e os objetos introjetados na traumatogênese. Ele vai dizer assim, olha, isso vai ser de muita importância quando vivermos algum trauma, ou seja, primeiro, segundo e terceiro tempo do trauma, que quem fala muito bem isso é o Sérgio Gomes, que dá aula no nosso curso, né? E o Gustavo Ndim Gomes também, quando ele tem o livro Budapeste, de Budapeste a Viena, né, que ele vai falar muito do Sándor Ferenc, do Sándor Ferenc. E ele vai dizer assim, olha, esses objetos são introjetados também na traumatogênese, ou seja, no momento dos traumas, da vivência dos traumas. Então, a gente pode entender que o que a gente está vivendo hoje, né, no início que a gente estava conversando sobre a pandemia, eu não sei nem qual é o momento do trauma que a gente está agora, não sei se é o segundo momento, mas enfim. E o Winnicott, que ressaltou a importância de 3 grandes objetos no desenvolvimento psíquico, que eu falei, o subjetivo, né? O objetivo, o objeto subjetivo, o objeto transicional e o objeto objetivamente percebido. E a capacidade do bebê de fazer uso desses objetos internos e externos. Então, vamos lá. O que o Ferenc vai falar? Ele fala do conceito de introjeção, né, e o desenvolvimento do eu e na metapsicologia. Entendam, os teóricos relacionais, eles não trabalham com a metapsicologia, tá? Vou usar uma fala do Barent, que me matem aí se eu não tivesse exatamente, mas é o que eu me lembro, que o Barent diz assim, ó, eu não posso trabalhar com o que eu não sinto, com o que eu não vejo. Então, ele fala assim, eu posso trabalhar com as coisas que eu estou vendo. Então, eles vão ter uma grande oposição à metapsicologia, tá? Foi a partir da importância dada a ele no cuidado do bebê e seus efeitos nocivos ao psiquismo, quando algo vai mal, que o Ferenc começou a perceber que era muito importante ao percebermos e entendermos aonde esse sujeito estava inserido. Então, ele põe aqui, aquilo que eu falei no início, é a família quem deve adaptar-se à criança e não o contrário. Os adultos são incapazes de compreender e empatizar com as crianças se a gente ficar no lugar delas. As crianças estão pouco aparelhadas devido à imaturidade e ingenuidade para se proteger dos adultos nesse mundo. Então, assim, o que acontece? A gente, olha na época que o Ferenc falava isso, em 1912, 1915, ele falava o seguinte, olha, o adulto não pode pensar como uma criança, não pode pensar como um adulto quando ele pensa como uma criança. A criança tem todo o mundo dela, né? E nem podemos equiparar o aparelho psíquico dessa criança e ingenuidade ao mundo adulto, ou seja, a um abuso sexual, né? O Ferenc vai trabalhar muito com a questão do abuso sexual, da violência, né? Do não dito, né? Do sujeito que é desmentido, né? A criança, quando procura o adulto e fala o que aconteceu, e o adulto diz a ela, não, isso não aconteceu com você. Não, isso é mentira. Não, seu pai, seu irmão, seu tio, seu amigo, não fizeram isso com você. Então, essa criança vai viver um momento do trauma, porque essa criança ela não tem capacidade psíquica para suportar isso, e o adulto que deveria fazer, vamos lá, um lugar de ego auxiliar também, tal como nós, analistas, esse adulto também não faz, então essa criança fica adoecida. E o que ele fala? A psicanálise tem o objetivo de minorar o fosso que separa os universos de adultos e crianças. Tratar de um neurótico ou um paciente difícil é tratar do infantil do paciente, logo, tratar da criança no adulto. Né? Então, o Ferenc já vinha com essa ideia, entenda, ele não abandonou completamente a pulsão, ele até falava, mas no finalzinho, que o Ferenc morreu, ninguém sabe direito do que foi, né? Alguns falam até que foi de tristeza, porque ele rompeu com o Freud, né? Apesar do Freud depois escrever na lápide dele, mas houve um rompimento, né? Então, assim, Freud constituiu
uma teoria em torno do pai, que é o Édipo. E o Férix construiu uma teoria em torno da mãe, do Thalassa, que é um livro do Férix, que está esgotado, que a gente só encontra em Xerox, mas é um livro maravilhoso. Campo onde se intercruzam a biologia e a psicanálise. Então, o que o Férix está levando em consideração também é biologia. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo bem que existe lá o Édipo, né? Em algum momento a gente vai ver o Édipo, mas eu vou falar de alguma coisa que está antes. Esse antes é o que o Winnicott, que o Balint, que outros autores vão trabalhar. O anterior. Né? Então, como eu falei, o Férix fala sobre a ideia da identificação e a introjeção. Diverge da teoria do trauma de Freud e afirma que haveria um trauma de fragmentos do eu da criança quando acontece a confusão de línguas entre adultos e crianças. O Férix vai falar que é muito mais a busca, né, da loucura é muito melhor do que a morte. Então, ele vai falar de uma função chamada órfã. Tá? Que também é um conceito do Férix, em que ele diz a órfã vai assegurar a continuidade de vida de um sujeito. Ou seja, é o que o Winnicott nos propõe sempre, a continuidade de ser do sujeito. Um paciente que vem a gente, ele vai buscar conosco essa continuidade de ser. Ele não vem ali para a gente dizer para ele, ó, é incapaz, não dá, você tem que lidar com isso. Não, ele está ali para que a gente possa servir de ego auxiliar dele. E o que é um ego auxiliar? Onde a gente possa conter, onde a gente possa, segundo Bion, dar continência a esse sujeito, possibilitando que ele, lá com 40, 30 anos, possa vivenciar conosco os seus 2 anos de idade que foram vivenciados de uma forma muito ruim, tá? Então, como o Férix fala, e a criança no adulto, na impossibilidade de falar sobre o ocorrido, é o corpo quem vai guardar a sua história e começar a falar. Gente, o Férix foi o primeiro psicanalista da era de Freud que dá importância à linguagem mimo-gestual postural na clínica. Então, ele começa a perceber que os gestos, a linguagem facial, a forma de sentar, falam conosco, que é aquela fala sem uma linguagem escrita ou, né, simbólica. Mas, aliás, é uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem do corpo, né? Aí a gente vai ouvir muito, né, os autores falarem sobre o corpo do sensível, e Vanise Fontes é uma das grandes autoras no Brasil que fala sobre o corpo do sensível. E aí a gente vem para o Winnicott, né, com a teoria do desenvolvimento emocional, onde ele diz, olha, esse desenvolvimento emocional só pode se dar de forma tranquila se esse sujeito tiver um entorno ou um ambiente, uma ambientação ou um cuidador que proporcione suficientemente bem a esse desenvolvimento. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, é esse sujeito que vai suficientemente apresentar o mundo ao bebê, é que vai ajudá-lo a entender lá na frente o que é a sua realidade interna e a sua realidade externa, né? Através do quê? Através do que o Winnicott vai chamar de preocupação materna primária, que é o que ele vai dizer que é mais ou menos uma doença de mãe. Quando a mãe está identificada. Lembra quando eu falei da identificação da mãe? Então, quando a mãe está identificada com o seu bebê, ou seja, essa mãe pode estar identificada com o seu bebê, porque ela vivenciou essa identificação também. Ou melhor, que ela está fazendo terapia, fazendo análise e está ficando muito melhor. Então, ela pode dar esse bebê aquilo que ela recebeu. A saúde psicológica e física do bebê está na dependência da mãe ser capaz de ingressar e sair desse estado. Gente, é um estado momentâneo, né? Isso não é para sempre, não. Se for para sempre, a gente vai falar de outras questões, né? De uma mãe que fica lá, né? Extremamente narcísica com seu filho, etc. Mãe suficientemente boa ou mãe devotada comum, good enough mother, atende às necessidades físicas e emocionais do bebê. Lembra, o bebê, ele se mexe. Isso que a gente também vai falar, que a agressividade do corpinho, se mexendo, a criança se mexendo, balbuciando, faz parte da agressividade, mas isso é uma questão que a gente vai estudar lá na pós, e essa criança, ela vai mostrar a essa mãe, de alguma forma, essa linguagem, né, do mamanhês, do bebenhês,
né? Aquela mãe que fala assim, nossa, eu sei o que ele quer. Não quer colo, não, quer comida. Ou, não quer comida, não, quer colo. Essa mãe que ainda não é uma mãe total, ou seja, a parte dele, né? Essa mãe vai possibilitar esse bebê a continuar a ser. Quando o nosso paciente entra no nosso consultório, esse paciente também vai necessitar da mãe, né, da função mãe desse analista, para ajudá-lo a continuar a ser, para mostrar a esse sujeito a vida, né, e que ele possa introjetar isso que está sendo mostrado a ele, trabalhar e criar o seu mundo subjetivo. É a hora que o paciente diz para a gente, nossa, ou ele faz uma associação livre, ou ele diz, nossa, isso... A gente não interpreta o paciente desesperadamente, a gente linka uma coisa ou outra e o paciente diz, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas agora faz todo um sentido. Ou seja, esse sujeito está podendo subjetivamente o quê? Vincular algo a outro e pensar. O objeto subjetivo, no caso da teoria dos objetos lá do Winnicott, é quando a criança está lá na dependência absoluta, esperando a relativa, quando o bebê ele depende única e exclusivamente do outro. Esse bebê, com o trato da mãe, vai criando o seu mundo interno. O objeto transicional seria a transição do mundo subjetivamente percebido lá, depois a gente entra na fantasia, a fantasia só vai entrar quando tiver a linguagem, a gente vai entrar na formação imaginativa. Quando esse sujeito, né, tá aqui no mundo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, aqui. Quando esse bebê, né, tá aqui o objeto transicional, esse objeto transicional, na verdade, ele faz a transição do mundo subjetivo para o mundo objetivamente percebido, ou seja, o mundo que está lá sem que eu mesma crie. Não preciso ficar me esgoelando para criar o seio, ou criar aquilo que me supre a mama. Aquela água já está ali. Ué, eu não criei essa água, mas ela já está aí. Esse mundo objetivo, a criança vai começando a ter contato e vai começando a perder essa onipotência. Vai saindo do lugar da onipotência e entrando no lugar das relações, tá? Esse objeto transicional, que faz a transição do mundo subjetivo para o mundo real ou das relações, funciona como defesas contra a ansiedade, são tranquilizadores, estados excitados e tranquilos, precisam evocar a vivacidade, exatamente, ó, o bichinho, o paninho, a chupeta que a criança leva, aquele paninho, aquele lençolzinho que a criança leva tudo quanto é canto. Alguns autores falam, olha, ele representa a mãe, mas eu digo, ele não só representa a mãe, ele representa esse lugar de cuidado, tá? Então, tá ali, ó, o bebê, o ambiente e o espaço entre que o objeto transicional fica passeando, é o que o Winnicott vai chamar de espaço potencial, o espaço de potência, onde, mais lá na frente, o objeto transicional, ele é perdido. Ele, na verdade, ele não é perdido, ele cai num limbo, ele não precisa mais ser utilizado. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar. Um exemplo, se você perde alguém muito querido, aí você pega o seu paninho, pega um bonequinho e fica lá, pega enfim, você se apega àquilo que mais te dá conforto, tá? Em alguns momentos o objeto nacional vai estar ali, mas ele vai sendo perdido para dar lugar ao quê? Ao mundo, à vida, num espaço de potência, a ciência, a arte, a religião, a vida. Então, esse espaço de potência em que o objeto transicional passeava, que era do mundo subjetivo ao mundo percebido, esse espaço potencial começa a criar literalmente potência de vida. É aí que a gente vai falar sobre o lugar potente do ser. Sensacional, hein? Eu não deixei ninguém falar! Mas o pessoal está aqui comentando, né? Está participou no chat durante o período. Amanda, né? Parabéns, ótima exposição referente às diferenças entre o início da psicanálise com Freud e os autores contemporâneos e como fazer o manejo na clínica pela demanda do cliente. A Lúcia Helena, quando ouvimos muito a repetição de histórias de vida em que esse sujeito sofre violência constante, e foi assim com os demais de sua família. Seria o processo transgeracional? É esse sujeito que veio buscar ajuda, conseguiu romper esse ciclo.
sendo de sua importância a escuta atenta para ver onde ocorreu essa falha nesse tecido. Aí o Pedro está dizendo que esse conceito é muito potente, foi numa fala que você estava falando, eu acho que foi sobre objeto transicional, enfim. E aí, enfim, aí o pessoal está fazendo vários elogios aí para você no chat, depois a gente pode ver. Se você quer comentar da Lúcia Helena, que foi a que fez uma questão, né? Ah, qual é a questão mesmo? Tempinho, ela coloca aqui, né? Quando ouvimos muito a repetição de história de vida em que esse sujeito sofre violência constante e foi assim com os demais de sua família. Seria isso o processo transgeracional? E quando ele procura uma análise, uma terapia, significa que ele está rompendo esse ciclo? Sim, exatamente. Você pegou direitinho a ideia. Esse processo transgeral, porque se você for pensar, a mãe viveu, a avó viveu, você percebe que houve, né, alguma fratura ou um rompimento, né, com a saúde em alguns momentos da família, e isso é repetido. E quando se procura ajuda, realmente, meu amor, está quebrando com isso. Eu sempre falo para o paciente, é muita coragem você estar aqui, parabéns. Eu falo, porque não é assim, ó, estamos estimulando a questão do ego. Gente, para, isso não é a terapia do ego, não. É um lugar em que você tem que dizer para o teu paciente, olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Ele precisa escutar isso de você, né? A Aline está dizendo, meu Deus, é uma enxurrada de informação, não consigo, não canso de ouvir. Que legal. É isso mesmo, a psicanálise. Eu queria falar um instantinho, professor. Deixa eu abrir aqui, para a professora me ver também. Essas lives, para mim, foram assim, muito importantes, porque ela também, a professora abordou uma coisa que eu, apesar de estou no 6º período de psicologia, ainda estava em dúvida. Qual abordagem que eu vou aplicar? Eu venho da área da educação, sou também psicopedagoga, e fico na dúvida em qual abordagem que eu vou aplicar, entendeu? E ela me deu, assim, uma luz no fim do túnel, sinceramente. Ela falou assim, não, nós temos que abordar todas, temos que ter conhecimento de todas para poder não só abordar uma. Cara, isso para mim, sabe, foi muito bom eu escutar isso. Porque eu fico em dúvida, porque a gente, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, será que eu estou fazendo certo, será que eu vou fazer errado? Aquelas dúvidas que a gente, é natural, todos, né? Nós passamos na graduação. E por eu já atender como psicopedagoga, ainda mais eu sinto essa dificuldade. Porque qual abordagem que eu vou pôr para a criança? Vou botar TCC? Vou usar a psicanálise? Porque já aconteceu casos comigo, que eu passei adiante, de crianças que não precisavam da psicopedagoga, precisavam do psicólogo. Então, eu passava adiante casos, vários casos, que você percebe que é o caso que tem aquele conflito com a mãe, com a família, e que aquela dificuldade de aprendizagem dele é momentânea, que o problema, quer dizer, problema não, né, que a vertente dele está realmente na psicologia. Por isso que eu fui buscar também a psicologia, para poder me aprofundar melhor e tentar ajudar essas crianças aí que estão aí, que agora, esse ano, vão vir até com mais problemas do que antes, tá? Professora, amei sua palestra, tá? Obrigada, depois eu vou pegar com calma 2 livros aí, eu vou ter que fazer um empréstimo só com livros. Melhor coisa que você faz. Olha, Edcléia, antes que a gente termine, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para você, uma vez, um paciente meu chegou com muita angústia, muito angustiado, ele não conseguia respirar. É uma paciente, eu coloquei a mão no peito dela aqui, e eu pedi que ela colocasse no meu, e a gente foi respirando devagarinho. Eu fui fazendo com ela uma respiração que até a minha analista um dia me ensinou, que era a respiração dos militares e tal, dos Estados Unidos, que era a respiração que você conta de 10 até 2 e assim por diante. E eu coloquei a mão. E alguém vai falar assim, mas isso tem a ver com a sedução. Não, isso tem que salvar vidas. Os médicos salvam vidas, os analistas e os psicólogos também. Maravilha.
A Elizabeth, aí só para a gente finalizando, obrigado, Edicleia, pela sua contribuição. Parabéns, o Pedro está dizendo aqui, você trouxe um conceito muito importante em tempo recorde, me surpreendeu bastante. Elizabeth, ótima explanação, parabéns, professor, adorei ter conhecido um pouco melhor esses teóricos. A Aline está perguntando se você tem algum canal, ela quer saber mais. A Rosa tem Instagram e a Rosa também faz parte, né, da Nebulosa Marginal, que é uma escola de formação de psicanalistas. Eu sempre faço muita questão de dizer que a pós-graduação não forma psicanalistas, né? Então, a formação do psicanalista tem a ver com outros lugares. Então, vocês podem encontrar a Rosa no Instagram. Não sei se você tem algum outro canal, Rosa, YouTube... que é o Instituto Nebulosa Marginal. O Instituto Nebulosa Marginal, é só colocar lá na internet, Instituto Nebulosa Marginal, que vocês me encontram, tá? Tem Maravilha. O Instagram também, mas... E tem a Uniswan, né, gente? Porque eu estou aqui na pós-graduação. Então, gente, muito obrigado por esse projeto, né, de férias com a psicanálise. Foram 8 lives com professores da nossa pós-graduação. A gente agora vai dar uma paradinha, a gente volta, quem sabe, no segundo semestre, com outro time de professores, psicanalistas, né? Nós temos um corpo docente com 12, quase 15 professores que se revezam na formação da nossa pós-graduação, e dizer que foi muito bom, foi muito bonito ficar com vocês aí nessas 8 lives, mesmo aqui acompanhando aqui o chat, a entrada de quem estava vindo, né, a liberação do link, deu para a gente acompanhar bastante aí a fala de cada colega, e dizer que foi um prazer muito grande, um projeto que a gente lançou assim, vamos fazer um projeto nas férias para falar de psicanálise, aproximar o pessoal da psicanálise, e deu super certo, a gente teve aí uma média de 60, 70 pessoas por live, isso é um retorno muito positivo. Então, eu queria agradecer a Rosa, a todos os colegas, a todos os professores, psicanalistas, a todos que participaram. Teve aquelas pessoas que conseguiram assistir todas as lives, quem não conseguiu, assistiu no YouTube, daqui a pouquinho eu coloco a live no YouTube, compartilho o link lá no nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser assistir. Enfim, é isso. Foi um prazer, né? Concluímos aí essa jornada e, enfim. A Aline falou que eu tombei, tá? Por isso que ela ficou por último. Ai, de ouro. Tô brincando. Todos são maravilhosos. Beijo, gente. Obrigada. Boa tarde. Bom restinho aí de feriado e até a próxima. A gente se encontra na pós-graduação e na graduação, dia 22, 23, com o retorno das aulas. Pós-graduação, 27 de fevereiro, tem início mais uma turma de pós. Abraço, tchau, tchau.